numa crise aí, precisa ter capacidade, tanto psicológica como recursos para superá-las, e não existe o recurso principal do que o ser humano. Então, nessa hora é o ser humano que precisa se sensibilizar daquela situação, dar as mãos, saber o que precisa ser feito e fazer. Não tem muito segredo. Quando você declara transparência e você, por mais dolorida que seja a informação, você transmite ali para as pessoas que vai te apoiar, que no caso aqui nós estamos falando de liderança, então o líder precisa ser muito transparente com sua equipe, pedir o apoio dele nesse momento, até porque, pessoal, não é o tema dessa live, mas eu falo muito de liderança, e liderança não é cargo, tá? Então, assim, quem achar que liderança, para ser líder, precisa ter ali um carimbo na sua carteira profissional ou no seu contrato de trabalho para poder exercer a liderança, ele nunca vai ter um cargo. Ele nunca vai ter o cargo de liderança. Porque liderança é posicionamento, é como você incentiva, como você influencia outras pessoas a conduzir ou conseguir chegar naquele objetivo que você traçou. Então, quando você tem essa habilidade, você é um líder. Então, cansei de formar líderes de cargo através de linha de produção. Então, o cara começava como auxiliar e, por ele se posicionar como líder entre os outros auxiliares, ele tomava a frente nas decisões, ele incentivava, inspirava aqueles outros a fazer cada vez mais as tarefas de forma perfeita, sem ter retrabalho. Eu observava esse colaborador e com pouco tempo ele se transformava num operador, se transformava ali em um conferente. Em pouco tempo ele estava assumindo uma equipe, porque ele era líder, ele tinha essa capacidade. Então, no momento de crise não é difícil. Imagina o líder esconder tudo e ele achar que está enganando as pessoas. Quando a pessoa descobrir, larga ele sozinho lá. Aí ele fica com o barco furado, e essas pessoas podem ter certeza, tá? Elas são boas nadadoras, ou bons nadadores, pula do barco e deixa o líder sozinho lá afundar. O líder não sabe nadar nessas horas. Por que eu falo isso com tanta convicção, pessoal? Porque eu estou nessa área há 30 anos, vou completar. Então, hoje mesmo eu contei um fato real que aconteceu na minha carreira, e só quem me conhece daquela época não vai duvidar, porque assumir responsabilidade de liderança com 16 anos, onde era responsável por mais de 60 funcionários, todos dependiam ali da minha autoridade para receber seu trabalho diário e para saber quanto ganhou no final do dia. Apenas com 16 anos, então foi muita responsabilidade muito cedo. Mas quando você se posiciona dessa forma, não tem como você não chegar onde você quer chegar. Então, eu falo com convicção, eu falo de histórias reais, de quando você se dedica, de quando você traça o objetivo e diz, eu vou chegar lá, você chega. É sofrido às vezes, não estou falando aqui que é estalar o dedo, que é fazer de qualquer jeito chegar, não. Precisa se esforçar bastante, até porque até os 29 anos da minha vida, eu só tinha o primeiro ano colegial. E eu achava que não precisava estudar para crescer, era só ter a ideia e se esforçar fisicamente e já conseguir aí o que quisesse. Mas não é bem assim. Quem trabalha em companhia sabe muito bem que na hora da promoção, se você não tiver aí o perfil, se você não tiver ali os critérios que o cargo demanda, você não consegue a promoção, por mais que você já saiba fazer o trabalho. E muitas vezes, pode ter certeza, você não é dispensado não, tá? Você continua fazendo o trabalho que é de outra pessoa, sem receber por ele, porque falta, né? Você não buscou aí essa parte que é a escolaridade. E para que você saiba como funciona, como que a gente coloca empatia nessa situação aí. Imagina o líder que ele é antipático, ele só pensa nele, ele ignora os sentimentos e os pensamentos das pessoas que compõem sua equipe, e ele não informa nada, só ele quer saber das coisas. Como que vai ser nesse momento? Então, tenha essa empatia concreta, seja realista. Então, frases que funcionam geralmente, ela fala assim, olha, eu entendo o momento, é um desafio muito grande que estamos passando agora,
mas eu ou nós estamos aqui para te apoiar. Então, quando você age dessa forma, com certeza o resultado vai ser o que aconteceu com a grande empresa. Eu não vou falar nome aqui, tem uma empresa muito forte aí que alguns anos atrás aí, no máximo 2, 3 anos atrás, quase entrou em falência, e ela demitiu só de uma vez 300 pessoas, né? E esse CEO dessa empresa, ele ofereceu 6 meses de mentoria para que essas pessoas fossem recolocadas no trabalho. Olha que ação espetacular por prever essa crise chegando, e essa empresa fez isso, né? Então olha que mágico. E depois essa empresa se recuperou e muitos dessas 300 pessoas que saíram retomaram para a própria empresa, porque enfim, era apenas uma crise batendo na porta, uma crise prevista, e como foi anunciado com tanta clareza, não tinha por que as pessoas não voltarem, né? Então, qual é a consequência de você agir com clareza? De novo, eu não vou poder falar em nome de empresa, mas existe aí um representante mundial que ele comprova que se você repetir, pelo menos, 7 vezes as mesmas orientações, as pessoas fixam na mente aquela ideia e te acompanham, te seguem. Então, nós temos que ter muito cuidado, e eu passo por isso várias vezes no meu dia, porque eu sou líder de líderes, então eu gerencio, eu supervisiono outros líderes, e quando eu vou pedir uma demanda deles, eles falam assim: não, mas eu já falei, por que ele não fez se eu já falei para ele fazer? Aí eu pergunto: você já falou? Já. Você foi lá olhar? Você sabe se ele entendeu? Você perguntou se ele entendeu? Aí a pessoa me faz uma cara de interrogação, e a pessoa está no nível de líder, de liderança. Então, você ter certeza do que a pessoa para quem você está demandando ou solicitando o apoio e a ajuda, ele entendeu. Você tem que saber disso. E não pense, que porque você falou hoje, amanhã ele vai repetir. Ou amanhã ele já vai sair fazendo. Você precisa repetir isso diversas vezes, até você acompanhar de longe sem ter falado mais nada e ver ele fazendo. Somente assim você pode garantir que você tem uma equipe equiparada, que você não precisa mais ficar ali constantemente reforçando o mesmo tema, o mesmo assunto com ele. Aí pode vir, pessoal, a crise que vier, você vai estar preparado. Lembra que esse é o pilar principal. Se você não tiver esse pilar formado, você pode declinar, né? O outro pilar pode quebrar e não suportar. Então, existe várias histórias aqui de empresas que praticamente foram ao caos, foram à falência, mas por gerenciar, fazer uma boa gestão de crise, com base em comunicação clara e usando a resiliência como favorável, conseguiu ultrapassar aí sem maiores danos. Tem dano, olha que tem, mas recupera. Pessoal, se a gente lembrar como a nossa mente ela é falha, nossa mente ela é muito... Eu não sei se é a nossa mente ou é o orgulho do ser humano, mas fazem pouco mais de 3 anos aí. Não, acho que não faz mais de 3 anos que acabou a pandemia. E a Covid ainda está por aí, né? Mas nós nos esquecemos como que foi. Como que foi difícil sair de casa de manhã para trabalhar e não sabia se ia voltar sem ter se contagiado, sem ter se contaminado. E quando nos deparávamos com as notícias trágicas de pessoas à nossa volta, pessoas que conhecíamos que não estavam mais conosco, devido a ser ceifado ou da ceifação dessa doença terrível. Então, essa aí foi uma das crises mais difíceis de ser superada. E quem não passou na pele, quem não sentiu na pele, nem lembra mais. Talvez só lembra realmente quem perdeu alguém, quem faliu, quem ainda está tentando se recuperar daquela situação, é quem lembra. Mas hoje, outras companhias, ou outras pessoas que não passaram por isso, que tiveram sim um abalo dessa crise, hoje superou, né, remotamente.
Ou seja, não precisou de grande esforço, só precisou dos dias passando mesmo. Um dia atrás do outro, um dia